Olá, muito boa noite. Hoje é dia 22 de agosto de 2020. Falo de Curitiba, Paraná. Você está no canal Fruto da Videira. Aproveita, dá aquele joinha, aquele like para o canal crescer. Se inscreva no canal para você receber notificações quando tiver vídeo novo, tá? Como eu falei, falo de Curitiba, Paraná. Agora deve ser mais ou menos umas 11 horas da noite, tá? Tem uma palavra que eu queria passar para você que é muito importante. Começar com a primeira carta aos Coríntios, primeira carta que o apóstolo Paulo mandou para a igreja de Coríntios, advertindo no capítulo 10, versículo 10: E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram ou murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Destruidor, a gente não precisa nem entrar em muitos detalhes. O próprio Jesus falou em João que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, o destruidor é o próprio demônio, é o próprio Satanás. Que acontece? Muitas vezes, já aconteceu comigo também, tá, gente? Não pense que eu estou ileso disso. Números 21, tá dando uma advertência pra gente. Tem um velho ditado que fala que fácil é tirar a pessoa do mundo, difícil é tirar o mundo da pessoa. Então, às vezes, você já aceitou Jesus, você já se batizou, né? Mas o que acontece? Você ainda... Jesus nunca falou que seria fácil a caminhada cristã, pelo contrário, ele falou muito claramente que cada um deve pegar a sua cruz e carregá-la. Jesus falou que o servo ele não é maior do que o seu senhor. Então, as perseguições que Jesus passou, não pense, esse evangelho da facilidade que algumas igrejas pregam, gente, isso aí é doutrina do homem, tá? Não é doutrina bíblica, que você vai aceitar Jesus, tua vida nunca mais vai ter problema, que você vai ser próspero, você nunca vai falir, que você só vai se dar bem na vida, tá? O próprio Jesus falou, né, que no mundo você teria aflições, mas é para você ter bom ânimo porque eu venci o mundo. Jesus falando. E falou isso, ele venceu o mundo como um ser humano, como um homem carnal, não como divindade, tá? Mas aqui nesse caso, número 5, 21, capítulo 21, versículo 5, o que aconteceu? O povo começou a reclamar, eles ficaram escravos 400 anos. Moisés foi usado para libertar eles já tinham passado daquela, é, daquele evento de abrir o mar, tinha visto muita coisa, no dia Deus mandava nuvens sobre o sol para eles não terem insolação, para eles não passarem mal com aquele sol escaldante. De noite Deus ele queimava, né, aquecia eles queimando a vegetação em volta, porque você sabe que o deserto é terrível, né? Ele é um calor escaldante, mais de 40, 50 graus de dia, e de noite a temperatura abaixa drasticamente. E Deus estava cuidando daquele povo, Deus mandando o maná, que era um pãozinho, literalmente um pãozinho que ele chovia do céu. Ele caía do céu e aquele pão ele tinha todos os nutrientes, tudo que aquele povo precisava para comer e para se alimentar, como se você fosse num banquete assim que tivesse tudo que você precisa, todas as verduras, todas as proteínas, todos os carboidratos que você precisaria todo dia. E literalmente o maná era um pão que chovia, ele caía do céu. E aquele maná, ele tinha que ser comido naquele dia, tá? Ele não poderia guardar para o dia seguinte, tá? E o povo começou a reclamar. O povo começou a falar para Moisés: Pô, Moisés, tirou a gente do Egito, lá nós tínhamos o alho, tínhamos a cebola. A gente era escravo, a gente levava chicotada, a gente não tinha liberdade, a gente não tomava água direito, eles cortavam a ração da gente para castigar a gente, mas a gente tinha o alho e a cebola. Quer dizer, lá no Egito a gente sofria, mas pelo menos a gente tinha conforto, assim, entre aspas, né? Porque eles não tinham conforto, né? Então, no versículo 5, está escrito assim: E passou a murmurar o povo contra Deus mediante as reclamações a Moisés. E o povo se queixava, exclamando:
Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos nesse deserto? Pois não há nem pão, nem água, estamos enfatigados deste alimento miserável. Olha que coisa séria, nós estamos enjoados, estamos de saco cheio nessa versão, vamos dizer, de hoje em dia, desse alimento miserável. Às vezes você está de saco cheio, às vezes você, no mundo assim, você era uma mulher que era visada por muitos homens, ou você era um rapaz que tinha muitas namoradas, e de repente você agora tá nesse período em que você tá com uma pessoa só e você tá de saco cheio, tipo, nossa, o Egito não saiu de dentro de você ainda. Então o Senhor enviou contra o povo de Deus, tá, gente? Contra o povo, serpentes peçonhentas, cuja morderam, a mordedura queimava como brasa viva, e muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. Então não era um povo ímpio, não eram os edomitas, não eram os midianitas, não eram os filisteus, era o povo de Israel, tá? Tem muita gente do povo de Israel que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, muita gente que já se batizou nas águas, muita gente que tem até cargos na igreja, e a pessoa reclama. Essa semana eu peguei uma passageira, eu trabalho com um aplicativo de transporte, e ela estava reclamando que não parava de chover aqui em Curitiba, mas a gente precisa de chuva, entendeu? Então, tipo, e é uma coisa engraçada, o ser humano, no seu contexto geral, assim, ele nunca está satisfeito com nada. Parece que a grama do vizinho é sempre mais verde, parece que o carro do vizinho é melhor, parece que a esposa do vizinho é mais bonita, parece que os filhos do vizinho são mais inteligentes, sabe? O ser humano tem esse problema de não saber reconhecer aquilo que Deus deu para ele. Eu falo até brincando assim, essa semana eu falei para uma amiga minha que às vezes ela cai nesse erro de reclamar do marido dela. Eu falei, cara, eu tenho inveja de você, eu nem esposa tenho para reclamar, né? Você pelo menos tem pelo menos tem um esposo para consertar ele, né? Mas falei, não tô de brincadeira, nós temos uma intimidade assim de amizade, né? Então, mas tem gente que fala sério, sabe? Então o que acontece? A murmuração, gente, é uma coisa muito séria, é uma ofensa para Deus. Por quê? Não sei se você sabe a história, mas uma das coisas que levou à queda de Lúcifer, que significa anjo de luz, ele se tornar o diabo e se lançar nessa terra não tem condições mais de se salvar, né? Ele está condenado de um jeito ou de outro, né? Ele se tornar o diabo e ser essa personalidade que nos leva a cometer vários erros, né? Eu acredito que foi a murmuração, o orgulho sim, ele se achou lindo demais, mas eu acredito que ele deve ter começado a murmurar no céu, tipo assim, mas eu sou tão perfeito, sou tão lindo, eu cuido de tantas coisas importantes aqui, por que eu tenho que ficar fazendo tudo que Deus quer, tudo que Deus manda, né? Mas enfim, é uma reflexão para você pensar nisso. E no 7 está escrito assim, o povo se reuniu e correu para Moisés, suplicando, pecamos ao abrirmos nossa boca para murmurar contra Yahweh, o Senhor, e contra ti. Rogamos, pois, que intercedas junto ao Senhor por nós, a fim de que ele afaste de nós essas cobras horríveis. E Moisés orou intercedendo pelo povo. Então é assim, gente, não chega a esse ponto de você murmurar contra Deus, murmurar contra a pessoa de Deus que é usada para te dar uma repreensão muitas vezes, para te dar um toque assim, ou para te dar uma exortação mesmo, falar assim, olha, você errou, você não está sempre com a verdade, é impossível que todo mundo esteja errado e você esteja certo. E você começa a murmurar, você começa a reclamar, sabe? Então, esse vídeo, na verdade, é para abrir teus olhos, porque a murmuração, ela chama o destruidor. Ela chama o destruidor. Você está literalmente chamando o diabo para a tua vida quando você murmura. Deus se ofende muito quando você murmura, porque se você fizer uma reflexão na tua vida, nós moramos no Brasil, é um país, tudo bem, tem problemas sociais, tem problemas de violência, como qualquer lugar do mundo. Você não pensa que
existe um país mágico aí. Ah, mas se eu morasse na Europa, no país tal, eu não ia ter esse problema aí de violência, né? Não ia ter esse problema. Tem outros problemas. E de repente você fica insatisfeito com a tua vida, entendeu? Você começa a reclamar. Então seja mais grato para Deus, para você não chamar o destruidor, para que ele não consiga, para que serpentes no nível espiritual elas comecem a detonar você, comecem a estragar a tua vida. E tem muita gente que literalmente morre espiritualmente, morre fisicamente, né? E para você não ofender a Deus também. Então compartilhe esse vídeo, tá, gente? Não reclame do maná que Deus está mandando para você. Deus todo dia manda uma palavra para você através de vídeos, através de pregações ou diretamente para você, tá? Segunda coisa que eu queria falar sobre isso não tenha saudade do mundo. Ah, mas no mundo eu podia tomar cachaça ali, eu ficava alegre. No mundo eu era convidado para todos os churrascos todos os finais de semana, levava um packzinho de cerveja. No mundo eu podia fumar cigarro e agora eu não posso mais. Gente, cigarro não precisa nem falar, né? É uma coisa que faz muito mal para a saúde. Bebida alcoólica também, quantas famílias foram destruídas aí, quantos casamentos aí que o cara bebeu e durante anos bateu na mulher aí na frente dos filhos por causa do álcool, ou atropelou outra família porque estava alcoolizado dirigindo. Então são coisas que você não é criança, não preciso nem entrar em detalhes com isso aqui. Ter várias namoradas, ou ter vários amantes, as mulheres, os homens, tanto faz, não estou querendo botar a culpa em ninguém, botar a responsabilidade em cima de ninguém, tá? Então não fique pensando do alho e cebola que você tinha no Egito. Você era escravo. Então, agora tem uma caminhada para você poder cumprir. Ela não é fácil, vai passar deserto, vai passar dificuldades, mas você vai chegar na terra que mana leite e mel, onde os cachos de uvas tinham que ser carregados por 2 homens. Você consegue imaginar isso? Mas muita gente não vai chegar nesse lugar por causa das escolhas erradas. Deuteronômio 30, versículo 19 fala, Moisés está falando que Deus falou para o povo: eu coloco diante de vocês hoje o céu como testemunhas. Coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus ainda aconselha: escolham a vida para que vivam vocês e a sua descendência. Então, se você é uma pessoa que reclama de tudo, reclama que não estava chovendo, reclama que começou a chover uma semana, reclama que está frio, esse tipo de coisa chama de decisor para a tua vida. Tente ficar aí 3, 4 dias sem reclamar de nada, que você vai ver como você era viciado em reclamar. Tente ficar 3, 4 dias, uma semana sem reclamar de nada, que você vê como as coisas vão melhorar na sua vida. Compartilhe esse vídeo o máximo que você puder. Aqui do canal Fruto da Videira. Deus abençoe em nome de Jesus e amém.